Olá, bem-vindos a mais um Vamos Pedalar, o programa que fala tudo sobre o mundo das bikes. E agora, vamos ver algumas novidades tecnológicas no mundo dos pneus, com Daniel da Almeida da Michelin. Vamos lá ver? Sim, existe muita tecnologia implantada dentro do pneu, né? A tecnologia, ela vem desde a mistura da borracha, né, na hora de você fazer a goma mesmo do pneu, tanto quanto no desenvolvimento da carcaça do pneu. Então isso tudo influencia na hora de você andar. Então, com certeza, às vezes a gente pensa que um pneu é muito fácil de ser fabricado, né, mas não. Existe muita tecnologia implantada, né? Então, realmente, desde de você ver o uso, que tipo de uso o cliente vai utilizar, e através de tudo isso tudo é desenvolvido as questões de compostos que vão ser aplicados dentro do pneu e qual é o tipo de construção que vai ser feito nessa carcaça. Primeiro a gente quer saber quem é o usuário, como ele vai utilizar o pneu e qual é a bicicleta que ele vai utilizar o pneu. Justamente para quê? Para que a gente possa dar para ele o máximo de aderência, o máximo de conforto e principalmente a segurança. Eu acho que um dos pilares principais dentro da Michelin é a segurança. Então a Michelin se preocupa muito com a segurança. Então ela, logicamente, ela quer dar o prazer para o ciclista, né? Quer dar a melhor performance para ele, mas com toda a segurança. Então a gente entender o tipo de utilização é fundamental, justamente para a gente poder conseguir atingir a expectativa do consumidor. Sim, as pessoas têm procurado um pneu mais largo, né? Justamente para ter um maior conforto. Logicamente, com um pneu mais largo, você consegue utilizar uma maior quantidade de ar dentro do pneu, né? E com isso, ele aumenta o contato do pneu com o solo. Ele, teoricamente, vai dar muito mais aderência à bicicleta, né? Muito mais aderência, aquela sensação de estabilidade, de segurança para o usuário. E, logicamente, vai ter alguma coisa, ele vai aumentar um pouco a questão do esforço que ele vai ter que fazer para rodar, né? Para sair. Porém, ele vai dar muito mais aderência para o usuário. Então, por isso que, por dar mais segurança por conta da aderência, as pessoas vêm escolhendo os pneus mais largos. Existe pneu que não fura, não. Existe pneu que é resistente à perfuração, né? Furar, na verdade, ele vai furar, porém, ele é muito mais resistente. A Michelin tem essa tecnologia, né, que é mais resistência à perfuração e ela vai dar realmente essa questão mais uma vez falando da questão de segurança, né, porque eu acho que ninguém quer ficar parado com a bicicleta com o pneu furado, e o pneu ele é mais resistente, porém não quer dizer que ele não fure, porém ele é muito mais resistente à perfuração. Bem, tem uma tecnologia que a Michelin está desenvolvendo, vou falar aqui para você, até eu acho que é interessante a gente falar agora, que é a tecnologia de tubeless, né? Que é a tecnologia Tubeless Ready, que é a TLR, que a Michelin está desenvolvendo, que é uma tecnologia de pneus sem câmara. O que isso vai dar para o usuário? Logicamente, ele vai dar muito mais performance, ele vai diminuir a temperatura do pneu, né? E com isso vai dar muito mais aderência e, logicamente, ele vai se tornar muito mais resistente à perfuração. Então essa tecnologia ela vai proporcionar para o consumidor muito mais resistência na questão de utilizar o pneu em todo tipo de solo, sem ter aquele medo de ficar na mão com o pneu furado, né? Bem, as tecnologias se juntam sim. Como eu falei anteriormente, a Michelin tem um investimento muito alto em tecnologia e desenvolvimento. Nós investimos aproximadamente 700 milhões de euros anualmente em tecnologia e desenvolvimento, né? Então, onde que a Michelin mais aprende? São nas competições. Então, através das competições que nós desenvolvemos os pneus para os usuários, seja na moto, seja na bicicleta, seja nos carros. Então, consequentemente, essas tecnologias se combinam, né? Então, um exemplo disso é a tecnologia que eu acabei de contar para você do tubeless para a bicicleta, né? Já é uma realidade em pneus de moto de esportividade, né? Motos grandes. E essa é uma tecnologia que está migrando para a bicicleta. Então, com certeza, a Michelin utiliza desse investimento, dessa tecnologia, para dar um melhor conforto e melhor segurança para os usuários. Semana que vem, nosso amigo Daniel vai continuar com suas dicas de tecnologia sobre pneus. Agora, o Super Mario Cana vai nos falar como cuidar da nossa bike. Vamos lá ver?
Olá, eu sou o Cana da Ciclo Urbano e hoje nós vamos falar de tamanhos de quadros. Tal como a sua roupa, como um tênis, existem tamanhos diferentes de quadros e tem um mais adequado para a sua estatura. E como medir isso aí? Hoje nós vamos mostrar para você com uma simples fita métrica como escolher o quadro ideal. A primeira coisa que você vai ver nos anúncios por aí é um número 52, 53, 54, que ele corresponde ao tamanho do tubo do cilindro, que é esse tubo aqui, ó. Ele vai dar uma proporção do quadro. Todos os outros tubos serão proporcionais a essa medida que normalmente é anunciada. Esse quadro, por exemplo, é um 55, tem um adesivinho aqui. Mas como saber se ele é um 55? Se ele não tivesse o adesivo, você vai fazer a seguinte medição: do centro do movimento central até o topo desse tubo do selim. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, 55 centímetros, certo? Então esse é um quadro 55. Esse tubo superior, ele vai ser proporcional. É importante saber, claro, mas ele é secundário. Esse aqui, por exemplo, é um quadro quadrado, ele tem 55. Esse quadro é bem tradicional, né? Tubo superior paralelo e tal. Então essa é a medição mais fácil. Um quadro antigo ou bem clássico como esse é muito fácil de medir. Centro a centro, você tem o tamanho em centímetros. O grande problema é quando você parte para os quadros mais modernos, que tem aquela queda do tubo superior. Então fica muito difícil você medir, porque a medição não é direta. Você tem que fazer uma simulação do tubo horizontal como ele era nas bicicletas tradicionais. Vamos ver nesse quadro aqui. Tá vendo como ele tem esse ângulo de queda? Se você medir do centro ao topo aqui do tubo, o quadro vai dar a medição errada, ele vai ficar muito menor do que ele realmente é. Então como você vai fazer? Você vai imaginar uma linha reta, horizontal aqui, paralela ao chão. E você vai fazer essa medição, como se o tubo estivesse aqui. Então esse quadro, a gente vai medir aqui do centro, imaginando a linha 52. Você pode até usar uma vassoura, uma outra fita métrica para fazer essa simulação do tubo superior, tá? Essa medida do tamanho do tubo do selim é a medida referência para o tamanho do quadro. As outras medidas, como o comprimento do quadro, etc., são medidas secundárias que são importantes também, mas ficam no segundo plano. Essa referência é aquela que vai dizer se o quadro serve ou não serve para você. Se você ficou com alguma dúvida, manda um e-mail para a gente e a gente troca ideia no cana@ciclourbano.com.br. Grande abraço. E no próximo bloco, vamos conhecer um conceito muito legal de bike, a Dream Bike. Fica aí, a gente volta já. Vamos conhecer agora a Dream Bike, uma loja que explorou um nicho quase esquecido no mundo das bikes, não esquecido pela Dream. Vamos lá ver? Minha relação com bicicleta ela acontece diariamente, tanto no trabalho como no lazer e de noite, o tempo inteiro. Você chega em casa, você trabalha o dia inteiro com bike, você chega em casa, você entra no site de bike, você assiste o programa de bike. Quando você quer fazer um lazer, eu pego minha bike, na verdade ela faz parte da minha vida meio que diariamente. A história da Dream Bike ela começou na década de 90, 93, por aí. Quando meu pai meu pai sempre foi deficiente físico, ele tinha uma paralisia infantil e ele foi atropelado e quebrou as duas pernas. Aí após quebrar as duas pernas, ele ficou 6 meses engessado e quebrou financeiramente, ficou meio que sem dinheiro e quando ele voltou, estava se reerguendo, ele resolveu montar um negócio para a família tocar e cuidar caso ele se acidentasse novamente, cuidar das coisas. Ele resolveu, na época era o boom das mountain bikes, as bikes de marcha estavam aparecendo, começando no mundo inteiro. E aí ele perguntou para as crianças, eu na época tinha uns 14, 15 anos, qual criança que não quer mexer com bicicleta? Então eu vou, quer mexer com bicicleta? Não, vamos, eu adoro bicicleta. Aí resolvemos montar a bicicleta, a gente comprava peças e vendia mountain bikes. Após um tempo a gente tinha uma loja, abriu uma loja, essa loja foi crescendo e foi se desenvolvendo. Com o passar do tempo, as mountain bikes foram caindo porque as grandes, Walmart, Carrefour, os grandes hipermercados começaram a entrar no mercado.
E as bicicletarias começaram a viver da manutenção dessas bikes e não mais da venda. A partir daí a gente resolveu montar um triciclo para o meu pai. Quando a gente resolveu que era deficiente físico, a gente falou, pô, vamos fazer um triciclo para ele andar de bicicleta, de triciclo. A gente fez um, colocou na frente da loja, veio uma senhora que quis comprar. Fez outro, veio uma senhora que quis comprar. E aquilo foi, a gente percebeu um novo mercado que até então era inexplorado pela indústria de triciclos. A gente resolveu fazer vários tipos de triciclos. Meu pai sempre foi meio professor pardal, né? Então, sempre quando um cliente chega com uma necessidade diferente, a gente tenta adequar o que a gente já tem para o que ele precisa. Então, hoje a gente produz para food bikes, para triciclos, que o cara precisa desde vender raspadinha, açaí, café, o cara, um moedor de café e vende café moído, então a gente adapta. Às vezes, muito que a gente recebe também são deficiente físico, que tem alguma necessidade especial, e a gente adequa o triciclo para aquela necessidade. A gente é referência nesse setor, então a gente fornece para a Casa André Luiz, para a PAI, para instituições de apoio a crianças com dificuldade física, para muitas crianças que precisam de reabilitação, idosos que tiveram AVC, porque o triciclo ele traz uma reabilitação ali, uma fisioterapia diária e fácil, né? Se você só empurra ele, a pessoa vai aprendendo o equilíbrio, coordenação, isso é muito gratificante também. Quando meu pai tinha a loja de bike, a gente começou a andar de BMX, a gente sempre gostou do lado radical, né? Como criança também, e o radical estava na veia. Em paralelo à parte dos triciclos, a gente sempre gostou de BMX e competiu de BMX, andou de BMX e fazia manobras. A partir do momento que a gente foi crescendo e vendo a necessidade de peças de qualidade, das peças certas, das marcas atuais do mundo, conversando com os atletas internacionais, os tops atletas brasileiros tinham dificuldade de acesso nisso, a gente resolveu criar a Dream BMX, que hoje é uma importadora de peças de BMX, a gente fornece para outras lojas e para os principais atletas, distribui marca espanhola, australiana, americana e temos a nossa própria marca que hoje é fabricada em Taiwan também. O BMX ele me trouxe experiências absurdas no mundo. Assim. Eu viajei para o mundo inteiro, para a China, para Taiwan, para Europa, Austrália, fiquei com amigos lá. O BMX ele me trouxe uma cadeia de amigos que no mundo inteiro é muito diferente. Entendeu? Você tem um cara que você conhece na Austrália, que você mal anda, que você vai para uma pista, você encontra o cara, daqui a pouco você está no bar com ele, daqui a pouco você dorme na casa do cara, vira um amigo seu, o cara veio para o Brasil e isso aconteceu diversas vezes. Tanto no Brasil a gente conheceu muitas cidades de acordo com o esporte, para ir para competir, conhecer a cena local e você acaba fazendo muitos amigos e aquilo se transforma numa família mesmo no BMX. O cara foi 12 vezes campeão brasileiro de mountain bike. É uma lenda viva do mountain bike brasileiro, Márcio Ravelli, e toda vez que ele olha o pelotão de elite, ele quer estar lá. Só que dessa vez de um modo profissional. Vamos lá ver? Márcio Ravelli, 45 anos, desde os 8 anos de idade pedalando no mundo da bike. Sou atleta olímpico, né? Fui representante da primeira Olimpíadas aí do Brasil, quando o mountain bike surgiu como olímpico e eu fui o representante junto com o Ivanil Mineiro. Primeira lembrança minha, 8 anos de idade, saltando, os garotos deitados no asfalto, pulando uma rampinha, 8 caras deitados. Só não pulei o nono porque não achei o louco. A bike, por incrível que pareça, não tem nenhum histórico familiar de competição, né? A não ser meu pai e minha mãe, que andavam juntos de bicicleta na sua adolescência. Eles casaram muito jovens e eu roubava a bike do meu pai, né? No bom sentido falando, e não conseguia alcançar o pé na bike e eu ficava de ladinho, tentando. E foi logo no início, como eu lembro, de jovem, né? Criança, né? E saltando, pulando guia, subindo parede ali no quintal de casa. E eu não parei mais. Isso foi uma coisa que não foi influência de ninguém. Eu, sim, de gostar mesmo, de ter a paixão pela bike. Só que eu gostava muito das manobras radicais, né?
depois que eu fui me envolver no Endurance, que é o mountain bike, né? Na década de 90. Mas ali logo no início, né, com os 8 anos de idade, foi praticamente a influência minha assim, de saltar. Olha, eu acho que eu sempre gostei de bike, mas em 91, quando eu fui para o mountain bike, que realmente eu comecei a vencer, o primeiro título meu, já foi no primeiro ano, campeão brasileiro, ali eu vi que dava para viver da bike e seguir carreira como eu estou até hoje. Olha, ser atleta profissional é você dedicar todo o seu tempo mental, físico, familiar, estrutural, enfim, se dedicar muito à tua vida 24 horas em função da bike, né? Como hoje nós temos aí, se você for pensar num músico, por exemplo, numa pessoa um profissional de qualquer área que seja, ele vai se dedicar. A bike é um pouquinho, eu acho até mais complexo, que você tem uma máquina ali hoje muito tecnológica, as trilhas são muito técnicas, né? A gente está falando do mountain bike em si, e por isso que você às vezes tem que ter o homem, a máquina, a pista, então tem que estar esse sincronismo. Eu acho que esse conjunto faz com que é um pouco mais complexo. Eu acho que a bike para mim é o desenvolvimento, né? Hoje nós temos aí várias modalidades dentro da bike. Se você for ver desde o BMX, no próprio mountain bike você tem o enduro, o cross country, o downhill. Então essa paixão, essa coisa de você ter... Eu sou um atleta que eu gosto de saltar, eu gosto de passar uma raiz, atravessar os riachos, subir bastante montanha, ter um biotipo legal para a montanha. Então, essa coisa de estar em contato com a bicicleta, seja lá o que for, né, de qualquer maneira, for fun, isso me agrada muito, né? A gente, como profissional, você segue uma linha diferente, né? Você tem que ter uma alimentação muito rigorosa, você tem que ter uma disciplina dentro do esporte muito rigorosa. E eu já vivi muito esse lado profissional. Hoje, praticamente, eu tomo aquele refrigerante, né? Você pega uma comida um pouquinho mais pesada. Então, como atleta, você acaba, né, tendo aquela coisa de segurar um pouco a alimentação. Hoje não, hoje é mais for fun mesmo, de um modo geral. Não. Eu até estava conversando hoje, brincando, que eu quero, com 70 anos de idade, pular essas rampas aí, se Deus me permitir. E após o intervalo, um bate-papo rock and roll com a Luca, da 89, a Rádio Rock. Fica aí, a gente volta já. Agora, um bate-papo muito rock and roll com a locutora da 89, Luca. É uma pessoa fantástica e vai nos contar como é que ela começou a usar a bike no seu dia a dia. Vamos lá ver? A minha relação com a bicicleta é de meio de transporte total, assim, super urbana e uma paixão semi-recente, assim. Eu não imaginava que a bicicleta pudesse ser um meio de transporte em São Paulo. Para mim era um brinquedo de criança para você usar na Praia Grande. Então, assim, eu descobri isso recentemente, quase como que um castigo, depois que eu fiquei sem poder usar o carro por causa de pontos na carteira. E foi espetacular, assim, porque foi uma experiência muito legal que expandiu a minha mente, assim, e foi uma descoberta maravilhosa, foi a melhor coisa que aconteceu. Tanto que hoje, assim, mesmo já sem ponto na carteira, se eu puder amanhã já pegar um carro, se eu ganhar um carro, eu faço questão de deixar ele ali para quem quiser e eu vou continuar na bike em São Paulo. A minha relação com a cidade mudou completamente com a bicicleta, porque você enxerga a cidade de outra forma, você sente novos cheiros, assim, não só da poluição, mas você consegue sentir o cheiro das plantas, sabe? Assim, você consegue ver o sol, a lua, sabe? É uma coisa que você só enxerga o teto do carro quando você está dentro dele. Então hoje com a bike eu consigo andar ali, eu tiro foto, assim, sabe, de umas flores que eu não via na cidade. Você enxerga casinhas, lugares assim que dentro do carro você não vê.
Você está de um lugar para ir para um outro de carro, você tem que fazer o retorno, fazer aquela voltona, aquele rebosteio que tem que fazer com o carro. Com a bike não, você vai estar aqui, você faz assim, você chega, sabe? Então é um outro tipo de relação, outros olhares, outro tipo de respeito que você tem com a cidade, assim, é muito, muito mais legal. O estresse que tinha no carro, com a bicicleta, vira calma. É muito mais legal, aquele vento que vem assim no rosto, é tudo muito mais legal, muito mais divertido. O que mudou em mim quando eu comecei a pedalar foi tudo assim, a saúde, sabe, a circulação mesmo. Eu entendi depois assim, de andar de bicicleta, essa história de movimentar mesmo, de você sentir a circulação, do que é você sentir o seu corpo mesmo quando você está pedalando, a respiração, é uma coisa que do carro você não está nem aí, assim, sabe, você acelera, breca, xinga, não está nem aí. E com a bicicleta não, é um outro tipo de movimento, então tudo isso mudou, assim, a minha relação com o corpo, com a minha saúde, com o meu pensamento, com tudo isso, assim, é um outro tipo de movimento mesmo, uma outra dinâmica, assim, corporal mesmo e com o mundo. Eu sempre tive medo, tanto que eu tinha um amigo, antes de eu ter a bike, eu nem imaginava eu andar de bicicleta. Eu via pessoas falando igual eu tô falando, assim, falava louca. Tem problema, imagina, é impossível. Eu via ciclistas andando de bicicleta e falava, olha lá, que tem problema na cabeça, como pode andar de bicicleta, assim, sabe? Só que o carro é muito mais perigoso. Andar de carro eu acho muito mais perigoso até do que andar de bike. Então, assim, é claro, assim como tem motorista louco, tem ciclista louco. Assim como tem pessoas que são legais, tem pessoas que são chatas, tem de tudo no mundo, né? Mas antes de eu andar de bicicleta, eu nunca imaginei. Tem um amigo meu, o Eric Santos, que ele sempre andou de bike. E quando ele me contava que ia da casa dele, que era tipo, sei lá, na Lapa até Pacaembu, que é uma distância pequena até, eu achava ele completamente doido. E hoje eu faço isso rindo, assim. Então depois que você começa a andar, você vê que não é uma coisa assim tão perigosa quanto parece, mas tem que ficar ligeiro, entendeu? E o carro, se bobear, é muito mais perigoso também, sabe, assim. Então tem que ficar esperto, como tudo. Até andar a pé tem que ficar esperto, né? Para qualquer coisa tem que ficar sempre atento. Eu tenho um carro legal, eu queria ter um carro alto, carro zero, carro. E aí, beleza. E tudo isso meio que para aparecer, sabe? Para olhar e falar, olha o carro dela, que legal, tem um carro da hora. E aí, assim, eu não percebia isso, sabe? Então, isso com 23, 24, 25, eu fazia dívidas para ter um carro. Aí, eu era boa de pontuação, conseguia ótimos pontos. E aí, eu fui indo, estourei os pontos. Chegou uma hora que eu não podia mais dirigir, mas o carro estava lá na garagem. E aí, eu peguei o carro, multa em cima de multa, sem poder dirigir mais. Aí, eu fui no Detran para mudar de endereço. Cheguei lá, quase que a Interpol me levou junto com o FBI, falei, não podia mais sair lá de dentro, tomaram minha carta, e aí terrorismo mental, você não pode mais dirigir porque senão vai acontecer isso. Eu falei, tá bom, vou entregar minha carta. Aí parei e vendi o carro, porque senão eu sei que eu ia voltar a dirigir, assim, sabe, tipo, viciada. Aí tá, daí vendi o carro e nessas eu falei, e agora? Como que eu vou fazer? Aí tava morando no centro, tudo meio que perto, falei, tá, vou experimentar, tá bom, vou experimentar essa história de andar de bicicleta. Foi meio que assim. Aí comecei no domingo na Paulista, achei legal. Aí o Minhocão ali, sabe, fim de semana, aí achei legal. Daí eu fui até a Sumaré, depois pra Caimbu, nessas quando eu fui ver eu tava indo pra Cidade Ademar voltar. Aí quando eu fui ver eu tava indo visitar uma amiga minha em São Bernardo. Aí eu tava andando e achando mó barato, nunca mais eu quis chegar perto de carro nenhum, assim. Foi assim que começou e acho que não vai acabar. Bom, pessoal, o programa fica por aqui, mas semana que vem tem mais dicas de manutenção, reportagens, viagens e tudo sobre o mundo das bikes. Fica com a gente, vamos pedalar?